Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo falando obviamente do Mengão. Não tem jeito, aqui no Rio fez um pouquinho de friozinho, para mim já é desculpa para usar essa camisa de manga longa que tá linda demais do Flamengo. E no vídeo de agora temos muitas informações, atualização sobre o Michael que saiu com um problema físico no jogo contra o Grêmio. A gente vai falar sobre esse jogador, será que preocupa para quarta-feira para pegar o Juventude? Tem também Comissão de Finanças, olha, vou te falar, é uma reunião que vai dar muito assunto lá no Flamengo. Tem também Flamengo de olho em meia colombiano do Atlético Nacional. A gente vai falar que jogador é esse, vamos trazer essas informações. Tem também dor de cotovelo de ex-funcionário, de ex-gerente de comunicação do Flamengo. Também falaremos sobre isso aqui. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes aquele pedido clássico, tradicional, para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal crescendo igual o Flamengo. O Flamengo, inclusive, é líder do Campeonato Brasileiro após bater o Grêmio por 2-0. Falei na minha live pós-jogo, falei há pouco lá no SBT. Para mim, o grande destaque foi o coletivo do Flamengo. Léo Ortiz voltando a jogar muito bem. Alexandre fez uma partida absurda, inclusive a discrepância. Alexandre e Ayrton Lucas é muito grande. Isso aqui não é nenhuma crítica ao Ayrton Lucas, é mais um elogio ao Alexandre. O De La Cruz sendo titular pela 8ª vez seguida no Flamengo, jogando muito bem, evoluiu a parte física. O Arrascaeta, por falar em parte física, tá voltando a ser o velho e bom Arrascaeta, ajudando nos desarmes também. Gostei, de maneira geral, do coletivo do Flamengo. Foi uma ótima partida do Flamengo. Mas, galera, antes de falar dos principais assuntos aqui no vídeo de agora, vamos trazer uma dor de cotovelo de um ex-gerente de comunicação do Flamengo. Eu não vou nem falar o nome dele, para não dar... Enfim, não dá ibope para esse ex-funcionário do Flamengo que postou em seu Instagram o seguinte: quase 4 meses da nova gestão do Flamengo, quase 4 meses de histórias que envergonham no departamento de futebol, departamento médico, comunicação e Flamengo TV. Histórias de várzea. Quase 4 meses de, entre aspas, profissionalismo, ele colocou aqui. Quase 4 meses de nenhuma linha publicada na imprensa. E aí o parceiro Bruno De Laurentiis postou no Twitter dele: ex-assessor do clube demitido, deixa eu te dizer, várzea é VP agredir torcedor e mentir na instalação do clube e ser defendido por outro VP. É não receber familiares em missa no CT para os seus filhos. É ter distribuição de ingresso na piscina na véspera da eleição. É distribuir camisa para conselheiro para uma data de inauguração impossível de um estádio suborçado. É atrasar a entrega de obra até de capelinha no CT em mais de um ano. Se quiser mais definições de várzea, chama. Várzea também, para esse ex-funcionário, é não responder um jornalista que faz o dia a dia do Flamengo, no caso eu. E na boa, eu quase falei o nome dele aqui, sem sombra de dúvidas, eu falo sem medo de errar, sem medo. Vocês podem perguntar para qualquer jornalista que acompanha o dia a dia do Flamengo. Eles vão confirmar, a não ser que seja um mentiroso. Mas o departamento de comunicação do Flamengo, a relação Flamengo e imprensa é 1000 vezes melhor. Não tem nem comparação. Gente, não tem nem comparação. Hoje, o departamento de comunicação do Flamengo informa no grupo com os jornalistas até quando a delegação pousa em determinada cidade, quando viaja, ou quando retorna ao Rio de Janeiro. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Hoje o Flamengo tem uma agenda de treinos. Antigamente ninguém sabia que horas o Flamengo ia treinar, a gente tinha que ficar caçando o horário do treinamento, como é que seria. Então, senhor, eu não vou falar o seu nome, várzea foi a gestão de comunicação no passado, que você fez parte como gerente. Hoje em dia não é várzea, não, pelo contrário, respeite o trabalho dos profissionais que lá estão atualmente e que fazem um grande trabalho. Podem errar porque são seres humanos e ainda estão em processo de adaptação, digamos assim, porque são apenas 4 meses. O Flamengo é tão intenso que já parece um ano, mas são 4 meses apenas. Em 4 meses, a gente consegue perceber uma evolução absurda. Absurda. E eu falo de outros departamentos também.
Departamento de futebol eu acho mais profissional, muito mais profissional do que antes com o VP Marcos Braz na ocasião. E eu não tenho nada pessoal contra o Marcos Braz, não, tá? Só acho que hoje em dia é muito mais profissional e eu tenho esse direito de dar a minha visão. Agora, cada um tem a sua opinião. Agora, departamento de comunicação, na boa, a pessoa, para dizer que não melhorou, tem que ser muito amigo da pessoa que era dona, entre aspas, dona, do departamento de comunicação na gestão passada. Porque melhorou e muito, 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 muito. Eu nem queria me estender nesse assunto, é porque eu não gosto de sacanagem. Criticar profissionais que estão fazendo um grande trabalho, eu não tolero, eu não gosto, de verdade. E a gestão anterior pecava muito na comunicação. Muito. A gente criticava a comunicação até durante a gestão. Não é porque mudou agora que a gente vem criticando. Só que agora evoluiu bastante. E, para ser sincero, o agora é até o básico, que eu vejo vários clubes fazendo. Só que o negócio era tão ruim que até o básico se torna maravilhoso. Entende? Então, na boa, já falei, já desabafei. Inclusive, senhor, você que está falando aí de profissionalismo, a Comissão de Finanças do Flamengo fez parecer apontando gastos que descumpriram regras fiscais nas contas do Flamengo em 2024. Gestão Landim vê movimento político e entende que melhorou finanças do clube em 6 anos. A reunião sobre balanço promete ser quente. Matéria do UOL aqui, do Rodrigo. Um abraço para ele, inclusive, que é um baita jornalista. Então, é isso. É a minha visão, a minha opinião. E vocês, torcedores, vocês não acham que a comunicação melhorou? Eu tenho certeza que vocês acham que a comunicação melhorou. Mas certeza. É só ver as publicações do Flamengo, as publicações dos jornalistas que acompanham o dia a dia. Podem comentar aí à vontade. Vamos falar agora de campo e bola. Cebolinha diz que o Flamengo subestimou Central Córdoba e elogia a resposta rápida contra o Grêmio. O Cebolinha disse depois da vitória contra o Grêmio. É virar a página, né? Era outra competição, óbvio, não queríamos perder em casa. Creio que em algum momento do jogo a gente pode ter subestimado o adversário, o que é normal, mas infelizmente aconteceu. Procuramos focar nesse jogo, a gente comenta dentro do grupo que a próxima partida é sempre a mais importante. O professor procurou deixar todo mundo apto para quem fosse iniciar e quem precisasse entrar estivessem prontos. O jogo de hoje foi assim, disse aí o Cebolinha, que inclusive precisa voltar a jogar bola, né? Caiu de rendimento o Cebolinha. Por falar em voltar a jogar, o Michael também precisa voltar a jogar. E o Michael, ele saiu do jogo contra o Grêmio com um problema ali, foi uma leve torção no tornozelo, a priori, não preocupa para o jogo de quarta, para pegar o Juventude. Ele foi reavaliado nessa segunda-feira pelo Departamento Médico do Flamengo. Então, por enquanto, não é desfalque para o jogo de quarta-feira, não. Inclusive, o Departamento de Comunicação divulgou a agenda do Flamengo nessa semana, que na quarta pega o Juventude e no sábado o Vasco. Treino segunda já aconteceu 11 horas da manhã, terça-feira 3h30 da tarde treino, quarta jogo 9h30 contra o Juventude, quinta 3h30 o treino, sexta treino 9h30 da manhã, sábado 6h30 jogo contra o Vasco no Maracanã, domingo tem treino, tá? Não é domingo de folga, domingo de Páscoa, vai a folga, chocolate, não, vai ter treino, 9h30 da manhã. Eles botaram domingo 2 vezes aqui. E na segunda, treino 3 horas e depois voo, tá? Do Flamengo. Vai viajar para o jogo contra a LDU, galera. Então, essa é a programação do Flamengo para essa semana. Vamos falar agora do jogador colombiano que está na mira do Flamengo. Marino Inestrosa está sendo observado pelo Flamengo, segundo o jornalista Mauro César. O jogador tem 22 anos, ele pertence atualmente ao Atlético Nacional e está numa lista aí, pelo que eu confirmei lá no Flamengo, está numa lista sendo observado, uma lista extensa, que tem muitos nomes. A pessoa até brincou, vendo, é uma lista que tem mais de 50 nomes. E, de fato, o Marino é um desses jogadores que está nessa lista. Para quem não conhece o Marino, galera, vamos lá. Tem 22 anos, como eu já mencionei, colombiano, tá? Meio atacante. Ele começou no América de Cali, da Colômbia.
Em 2019, tá, ele começou lá no Sub-20, foi emprestado ao Palmeiras, Sub-20, jogou 11 partidas pelo Palmeiras e fez um gol lá no Palmeiras, Sub-20. Depois foi para o Pachuca do México, passou pelo Columbus Crew dos Estados Unidos. Em 2024 chegou ao Atlético Nacional. E lá até o momento ele tem 41 jogos, 7 gols e 7 assistências. Esses são os números aí desse meio atacante Marino Inestrosa, que está na mira do Flamengo, ou melhor, está numa listagem que o Flamengo estuda, que o Flamengo tem ali de scout de jogadores que interessam. Inclusive, o João Paulo Sampaio, que é coordenador da base do Palmeiras, que inclusive o Flamengo tentou trazer nesse começo de temporada a pedido do José Boto, ele já falou sobre o Marino Inestrosa, que é um atleta com desequilíbrio no mano a mano. É um jogador do drible, do improviso e tem muita força de arraste. Quando está no dia, é difícil pará-lo. Então, fica aí esses dados sobre o Marino Inestrosa. Bora falar sobre Jorginho, meio-campista do Arsenal, em negociações há bastante tempo com o Fla. Jorginho está fora do confronto contra o Real Madrid nessa quarta-feira, partida de volta das quartas de final da Champions. Você vai lembrar que no final de semana, Jorginho caiu de um mau jeito e sentiu dores na região torácica. Ele ainda não está recuperado e fica fora da partida. Bora falar agora sobre, mais uma vez, a Arrascaeta decidindo pro Flamengo. Confesso que não consigo entender como torcedores, especialmente jornalistas rubro-negros, vivem metendo o pau no Arrascaeta. Foi dele os 2 gols da vitória do Flamengo por 2-0 contra o Grêmio desse domingo na Arena do Grêmio. Com isso, o Arrasca já chegou a 3 gols marcados e é artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado do Verratti. A impressão que eu tenho é de que o Arrascaeta, muito incomodado com todas as críticas vindas de gente do próprio Flamengo, decidiu colocar a bola debaixo do braço e resolver. Foi assim em jogo recente lá do Campeonato Brasileiro e agora nesse final de semana com os 2 gols. Os 2 gols que inclusive fizeram do Arrascaeta alguém com mais gols do que Júnior Capacete Maestro. O Júnior tem 77 gols em mais de 800 partidas. Ninguém fez mais jogos do que o Júnior com a camisa do Fla. Já o Arrascaeta chegou a 306 jogos com 78 gols, 1 gol a mais do que o Maestro Júnior. Boa fase do Arrascaeta, que pediu para ter seu contrato renovado e ouviu dos dirigentes do Fla que essa discussão precisa acontecer um pouco mais para frente. Só para completar, resultados da rodada fizeram com que o Flamengo pulasse para a liderança do Campeonato Brasileiro com 7 pontos, mesma pontuação do Palmeiras, mas a vantagem rubro-negra se dá pelos gols pró. O Flamengo tem 5 gols pró, contra 4 gols pró do Palmeiras. Quem tem acompanhado de perto a Libertadores da América deve ter se impressionado com Marino Inestrosa, atacante de lado de campo, 22 anos de idade, jogador do Atlético Nacional da Colômbia e alvo do rubro-negro. O Flamengo busca contratações para metade do ano e o Inestrosa tem chamado a atenção por conta da sua força física, velocidade e capacidade de drible. Nessa temporada, com a camisa do Atlético Nacional, são 13 jogos, 3 gols e 4 assistências. Ele fazia bom jogo contra o Inter no Beira-Rio até ser expulso depois de uma entrada forte. Pois bem, jogador revelado no América de Cali com passagem pelo Palmeiras. Assim que eu soube ou lembrei dessa história, entrei em contato com o João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, para perguntar sobre um pouquinho da passagem do Inestrosa. E o João Paulo falou que o atacante colombiano que esteve no Palmeiras entre 2019 e 2021 acabou não ficando porque teve muitas lesões e porque a todo instante dizia que queria voltar para a Colômbia. Ele deixava uma boa impressão, mas não estava maduro o suficiente, segundo o João Paulo Sampaio, para ficar e aceitar esse desafio. A série de lesões também acabou por atrapalhar e impedir a contratação. O Palmeiras entendia que o custo previsto para a opção de compra era muito alto. Ele volta para a Colômbia, depois se muda para o Pachuca do México, onde faz 45 jogos, 2 gols e 4 assistências, e ainda joga no Columbus Crew dos Estados Unidos, antes de ser contratado livre pelo Atlético Nacional. Só para completar sobre o Fla, Michael torceu o tornozelo, mas lesão leve, e ele deve estar à disposição para o confronto contra o Juventude nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Fala, nação rubro-negra. O coração já começa a bater mais forte só de imaginar ele de volta entre os titulares. Sim, estamos falando de Pedro, o camisa 9, o artilheiro frio e decisivo,
que tanto fez a alegria da torcida e agora se prepara para escrever um novo capítulo com o manto sagrado. Mas a pergunta que não quer calar ecoa em cada arquibancada, em cada mesa de bar, em cada grupo de WhatsApp: quando Pedro voltará a ser titular no Flamengo? Depois de 7 meses fora por causa de uma grave lesão no joelho, o nosso atacante voltou aos gramados contra o Central Córdoba, mas não foi utilizado contra o Grêmio. E aí, torcedor, é hora de entender o plano por trás desse retorno, porque o Flamengo tem uma estratégia clara: preparar Pedro com calma, com precisão, com foco total em uma missão que está cada vez mais próxima: o Mundial de Clubes. Se segura aí, porque a gente vai mergulhar nos bastidores e revelar porque o melhor ainda está por vir. O Flamengo não tá brincando em serviço, irmão. A volta de Pedro tá sendo tratada como missão de guerra lá no Ninho do Urubu. Nada de pressa, nada de afobação. O objetivo é simples e direto: ter o camisa 9100% pronto física e mentalmente pro Mundial de Clubes, que acontece em junho. E para isso, o departamento médico, a preparação física e o técnico Felipe Luiz estão andando juntinhos. Pedro já até voltou a campo, jogou 25 minutos contra o Central Córdoba e mostrou que tá com sede de bola. Mas contra o Grêmio, mesmo estando disponível, o treinador optou por deixar ele no banco, colocando Juninho no segundo tempo. Por quê? Porque o jogo pedia velocidade, contra-ataque, explosão. E Pedro, nesse momento, ainda tá se recondicionando. O plano é aumentar os minutos dele aos poucos, jogo após jogo, até ele estar pronto para assumir, com autoridade, o lugar que é dele, o comando do ataque rubro-negro. E quando esse dia chegar, segura o Mengão. Então segura essa, nação: a volta de Pedro ao time titular não é mais uma dúvida, é só uma questão de tempo. O planejamento do Flamengo é cirúrgico, inteligente e feito com os olhos lá na frente, no torneio mais cobiçado do planeta, o Mundial de Clubes. O camisa 9 está sendo preparado no detalhe, porque quando voltar para valer, vai ser para resolver. Ele já provou que é decisivo, já decidiu final, já calou estádio, e agora se fortalece em silêncio, esperando o momento certo de explodir novamente com o manto. Enquanto isso, Felipe Luiz segura as pontas, administra bem o elenco e vai soltando Pedro aos poucos, de forma inteligente. E você, torcedor, tem um papel fundamental: acreditar, apoiar e vibrar com cada passo desse retorno. Então comenta aí: você acha que Pedro já devia ser titular? Ou o Mengão tá certo em esperar o tempo certo? Deixa a tua opinião aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o like, porque aqui é Flamengo até o fim. Tamo junto, nação!